A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe mais uma palavra aqui, palavra muito importante para nós, né? Nós que estamos nessa prova, essa palavra aqui é muito importante. E se você entrou aí, com certeza ela é para você, preste bem atenção. Ela está em Mateus, no capítulo 27. O versículo vai ser o 24, que vai dizer assim: Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Amém, gente? Aqui a gente viu, né, que essa passagem aqui, aquela passagem de Jesus com Pilatos, né? Pilatos ouviu Jesus, Jesus não respondeu nada. Ele viu que Jesus era completamente inocente. Sentiu uma certa admiração, porque Jesus levantava muitas pessoas, tinha muitas pessoas, né, que seguiam Jesus, então ele ficava impressionado, porque o povo não gostava muito dele ali, né? Como governador, ele não tinha muita popularidade. Ele queria mais era agradar os grandões, né? Então, quando ele viu que o povo estava enlouquecido, o povo eles tinham que crucificar uma pessoa, né? Que daí eles trocaram Jesus por Barrabás, que era um bandido. Então, o que aconteceu? Ele falou aqui que a mulher dele teve um sonho. Na Bíblia não diz que sonho foi esse, só diz que ela teve um sonho. Então, não diz se foi um sonho de Deus ou se foi um sonho dela, de culpa. Mas ela ficou muito assustada, porque nesse sonho revelava que ele era um homem justo. E Pilatos sentiu medo. E na hora, então, o que ele fez? Ele resolveu lavar as mãos, que era um ato de purificação, de inocência, né? Era uma tradição judaica lá que tinha. Então ele resolveu fazer isso e deixou para o povo resolver. Com aquela história de, ai gente, você desculpa porque essa hora é a hora. Olha, sempre tem muito barulho aqui que eu moro bem na beira da faixa, né? Então passa muita gente aqui, então o barulho é imenso. Então, gente, assim, então o que aconteceu? Enfim, perdi a explicação do. Então foi isso, gente. Ele resolveu tomar essa decisão para se livrar da culpa. Né? Ele não queria sentir aquela culpa. Ele achando que se ele fizesse isso, a culpa ficaria com o povo. Só que não foi aquele ato de lavar as mãos que livrou ele da culpa, da consciência, do sangue de Jesus que ficou nele pro resto da vida. Manchou o nome dele em toda a história, história universal, mundial, toda a vida. Ele acabou com a história dele tendo feito esse ato, porque foi um ato covarde, porque ele que tinha o poder nas mãos, ele podia decidir por Jesus, porque a crucificação era para pessoas, para estrangeiros, né? Naquela época eles usavam muito, e a pessoa que era crucificada em madeiro, no Antigo Testamento, dizia que eram malditos de Deus, quem era crucificado. E Jesus foi maldito de Deus porque Jesus estava levando nossos pecados. Então ele não deixou de ser um maldito também de Deus. Só que Jesus não poderia ter sobrevivido à cruz, porque a glória de Deus teria que ser também se manifestada, com o ressurgir, né? Com Jesus ressuscitando no terceiro dia, como estava escrito, né? Como estava nas profecias, nas escrituras. Jesus teve que morrer desse jeito para no terceiro dia ele ressuscitar em glória, né? Então ele nos levou, ele foi uma morte muito triste, muito humilhante, muito dolorida, e ele ressuscitou. Mas então, gente, a gente já sabe, né, de toda essa história triste, a gente tem que ler a palavra e explicar. Para essa mensagem, gente, você vê que tem nessa mensagem que você sentiu aqui? A isenção de culpa. Quando você quer tirar a culpa de você.
né? Então essa mensagem, você veja bem, de repente, você está aí com a consciência pesada, fez alguma coisa que não devia, tomou alguma atitude pensando ser a melhor no momento, ou está querendo tomar uma atitude achando que vai ser a melhor para você no momento, e isso vai acarretar um monte de consequências para você no futuro, né? Então essa mensagem sempre vem para nós, por quê? Porque ela vem no momento que nós pensamos em tomar uma atitude, que às vezes a gente está tão desesperado, eu sei como é que você está se sentindo. Você procura uma saída de todo jeito. Mas, gente, essas saídas, que nem aqui de Pilatos, ele achou que estava tomando a melhor decisão. E foi a mais errada da vida dele. E assim nós fizemos com a nossa vida também. No momento a gente acha que é a melhor solução, não, eu tenho que tomar, depois eu dou um jeito, depois eu vejo. É a pressão. Assim como Pilatos aqui, ó, estava sofrendo aquela pressão dos gentios, ali daqueles homens, tudo que estava de gentios, ali os fariseus, o povo todo, aqueles fariseus estavam tentando fermentar o povo, porque eles queriam a morte de Jesus. Então a pressão foi tão grande, que ele preferiu tomar aquela decisão. E a gente só mostra que a gente não deve tomar decisões sob pressão, gente. Acalme, ore bastante, confia que Jesus está chegando, que Jesus vai te ajudar, gente. Nós agora, a gente vive pela fé, a gente precisa acreditar que Jesus está chegando e vai nos tirar de qualquer enrascada. Acredite, aposte tudo e acredite, gente. Aposte tudo e acredite que Jesus vai chegar. Você vê quando aconteceu aquilo com a filhinha de Jairo lá, aí veio um e disse, não adianta mais ir porque ela já morreu. E Jesus disse o que para Jairo? Tenha fé. Quando disse isso, Jairo ficou tranquilo e foi indo com Jesus devagar. Jesus ainda atendeu a mulher lá do fluxo de sangue, depois se dirigiu à casa de Jairo. E Jairo ali com a maior confiança, se fosse um outro pai, teria se desesperado, se de repente até se revoltado contra Jesus, que Jesus não foi na hora que ele pediu. Mas não, ele teve fé, gente. É isso que a gente tem que ter, gente. Nós somos cristãos, nós estamos aqui todos os dias falando de Jesus, falando de todo esse poder que Jesus teve da Bíblia, que Jesus é o Filho de Deus, que Deus nunca deixou os filhos dele padecerem, perecerem. Então nós temos que acreditar, gente. Não podemos tomar decisões. Porque nós, quando a gente entrega nossas vidas a Jesus, entregamos tudo a Ele e fiquemos na paz que Ele nos dá, nós temos que botar toda a nossa confiança ali. Porque Ele está no controle, Ele não perdeu o controle, nós perdemos. E se nós tomar uma atitude errada, nós também vamos perder o controle, nós não vamos ter o apoio dEle. Nós precisamos do apoio dEle, nós precisamos acreditar até o fim no apoio dEle. Porque senão, a gente não vence. Acabamos tomando uma decisão errada e daqui a pouco outra e outra. Quando a gente vê, a gente já se perdeu. Então, vamos ter calma. Conversa aí com a sua esposa, conversa aí com o seu esposo. Tentem resolver isso da melhor maneira. Se você for sozinho, se agarre com Jesus e peça que Ele vai vir. Ele vai te livrar, Ele vai achar uma saída para você. Confie, acredite nisso. Essa mensagem aqui, ela não veio em vão. Ela veio para livrar você disso aí que você está querendo tomar decisão. Vai ser uma decisão tão errada quanto aquilo lá, claro. A gente está comparando, né? Comparando decisões e coisas erradas. Não estou comparando o tipo, né? Deus livre, nunca aquilo vai se comparar com outra coisa. Mas assim, a palavra nos mostra a mensagem que vem por trás e a mensagem é essa.
uma coisa errada que você está afim de fazer, você vai botar tudo a perder. Tudo perder você vai botar. Pense bem, né? Pense bem, ore muito, peça uma solução a Deus, que Ele vai lhe dar a solução. Amém? Espero que essa mensagem tenha lhe ajudado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai achar solução para você não tomar decisões erradas. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Se puder deixar seu joinha aí, se inscrever no canal, agradeço, tá bom?